Rogério, você bem falou aí que você, lá nos Estados Unidos, estava com uma experiência de home equity, financiamento imobiliário. Acredito que vocês também estavam mexendo com mortgage, ou não, se me corrija se eu estiver errado. Sim. Hoje, o que eu vejo, assim, na minha carreira, eu vou fazer 3 anos agora de corretagem, tá? Agora em julho. Daqui a 2 meses eu vou fazer 3 anos. E 97% das vendas que eu fiz envolveram algum tipo de financiamento, tá? Às vezes não financiamento direto não financiamento bancário, mas poderia ser um financiamento direto com o proprietário. Mas e só foi 97% porque teve um cliente meu que comprou 15 unidades comigo, porque se não fosse isso, seriam 99, 15 unidades à vista. Seriam 99%, assim, sem dúvida. E aí, como é que o Belink está tratando essa questão do financiamento imobiliário? Porque é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas para os corretores que eu treino, para os meus mentorados, que olha, se você não sabe, se você não tem um perfil financeiro do seu cliente, você está começando a alimentar uma questão chamada frustração. Por quê? Se você não sabe quanto ele é a prova de crédito e você está mostrando imóveis para ele porque ele falou que quer um imóvel do valor X, você está começando a ir pelo caminho errado. Então, qual foi a estratégia que eu fiz nesses meus 3 anos de carreira? Eu sempre primeiro faço uma aprovação de crédito, que é gratuita, tá? Ninguém cobra, nenhum banco cobra por isso, por uma aprovação. Todos os bancos têm pelo menos 30 dias de validade, hoje uma concessão de crédito. Então, eu tenho 30 dias para trabalhar, sabendo que eu não vou gerar frustração no meu cliente, sabendo que eu não vou precisar futuramente fazer, caramba, olha, teu crédito não foi aprovado. E aí, eu gerei uma expectativa no proprietário, eu gerei uma expectativa no futuro, no pretenso comprador, e a coisa não aconteceu. Então, o que eu faço? Eu sempre gero, primeiro, a parte do crédito, caso a compra seja feita por financiamento, eu sempre faço a aprovação de crédito para depois seguir com qualquer coisa. O que a Ubelink está fazendo no sentido de crédito imobiliário? Legal. Então, você vê, faltou uma coisa aí, né? Do que eu falei, o corretor é engenheiro, além disso, é correspondente bancário. A gente acabou de Também. esquecer. O que a Ubelink está fazendo no sentido do financiamento imobiliário? Deixa aí, eu vou, se você me permitir, Claro. vou fazer um share de uma das telas aqui, que eu acho que fica bem claro aí nosso caminho aqui. Você está enxergando bem aí? Não? Estou enxergando muito bem. Tá bom. Então, isso aqui é uma tela que está na loja, então eu posso falar um pouquinho, mas só para você entender aí o que a gente está falando, né? Quando eu estou olhando sob o ponto de vista do aplicativo do cliente. A gente tem 3 aplicativos, né? Esse aqui é o do cliente. No final do ano, a gente acabou recebendo um prêmio de melhor UX de produto imobiliário, né? De aplicativo imobiliário. A gente ficou até feliz com isso. Sem Mas para dúvida. você entender, assim, eu queria só chamar a atenção, primeira coisa, a gente é a primeira empresa a usar realidade aumentada para a procura de um imóvel. Vou te explicar como. Agora, sim, a gente também, uma vez um jornalista, acho que não sei se foi da revista Exame, enfim, uma dessas grandes publicações de negócio, perguntou para nós se a gente não tinha preocupação de que a tecnologia pudesse ser copiada de alguma forma. A gente falou, olha, a tecnologia, ela está aí, né? Então, a gente nem pode dizer e falar, não, isso não vai ser copiado, vai ser, mas a tecnologia como um todo é isso. Tanto que o próprio Elon Musk, que é o novo gêniozinho aí da história, o gêniozão, né? Abriu as patentes, muitas das patentes da própria Tesla. Ele falou, puxa, a tecnologia ela está aí, né, para ser usada. Perfeito. Então, assim, imagina você, esse cliente, Heitor, chegando, ao invés de ligar na imobiliária, que pega o lead, que passa para o corretor, que não sei o quê, aí tem muito corretor que às vezes não é aquele corretor bom profissional, acaba querendo vender outra coisa para o cara, um lançamento para aquele lead. Então, o cara estava buscando 2 dormitórios, sei lá, na Barra. O cara oferece sei lá, um lançamento aqui em São Paulo para o cara, porque é um perfil de investidor. Você fala, poxa, meu, não tem nada a ver com nada. Agora, você imagina ainda esse cliente, está passando ali na orla, fala, esse predinho novo aqui que saiu, tá bacana, hein? Cara, será que tem unidade para venda ou para locação? Normalmente, você vai lá na plaquinha, vende, você aluga, e tarararará, liga, é esse o processo. Né? Na Ubilink, o que você faz? Você aperta um botãozinho, ele abre a tua câmera, você aponta para o prédio,
ele mostra por realidade aumentada se tem a venda ou locação, né? E ali você faz uma imersão dentro dele, né? Então, você pesquisa por realidade aumentada, por GPS, desenha no mapa, procura no site, usa filtros, como muitas outras empresas, e próprio QR Code, né? Para o proprietário, né, para quem está alugando, a gente também garante o aluguel sem fiador. Acho que isso hoje é praticamente uma commodity dentro da indústria. Eu acho que uma das empresas aí, startup, foi como é que fala? Foi uma disruptura que ela criou, né? Acabou virando uma cultura dentro da indústria imobiliária. Acho que foi isso o grau de excelência deles, né? Depois a gente tenta dar imersão total ao cliente dentro desse imóvel. A gente usa uma tecnologia chamada LiDAR, que você que é um cara de tecnologia talvez conheça, né? Que tem a ver com infravermelho e laser, né? Depende do equipamento que você usa. Mas pode explicar para o pessoal aí que tá nos assistindo. Tá, mas assim, o LiDAR basicamente consiste numa câmera, né? Que ela emite feixes de laser ou infravermelho, né, por todo o ambiente, e ela vai criando pequenos dots, assim, né, pequenos pontos, e ela volta e vai lendo aquela imagem. É uma fotografia, mas muito precisa, né? Através dela, a gente pode até entrar aqui no exemplo, mas através dela você pode tirar medidas, você pode, enfim, ter a planta. Muitas vezes, né, o Heitor, você sabe disso, o cliente está comprando imóvel e fala, não, mas você tem a planta? Né, o grande dor de cabeça, porque aí você liga para o proprietário, puta, eu não tenho, sei lá onde está a planta, né? É uma tremenda... Bom, enfim, a gente depois eu mostro isso aí, mas isso faz com que você tenha as medidas muito fidedignas daquele imóvel, né? Tem, por exemplo, cliente que pergunta a medida do pé direito. Fala, pô, mas qual a relação disso? Ele vai ter um móvel que vai até o teto? Às vezes o próprio corretor fica perguntando, eu não sei, pô, não tenho todas essas... E o grande lance é que o cliente tem sempre razão, né? Quase sempre, mas vai. 99% das vezes o cliente tem razão. E se ele está perguntando, a nossa missão é informar ele, né? Ele tem todo o direito. Pouco importa pra gente para que é. Se ele está perguntando, a informação até porque a gente vai ganhar comissão, né? Exato. E outra coisa, né? A gente está falando aqui, quando a gente está falando de lançamento, a gente está falando de incorporadores que têm essas plantas em CAD, que não é uma grande dificuldade. É porque o pessoal da arquitetura acaba não conversando com a ponta de vendas, né? E aí essa informação fica um pouco solta. Mas é bastante tranquilo. Vocês estão aí provando que dá para ceder essa informação com determinada facilidade. Mas continua aí, eu só te interrompi, porque como você bem falou, sou um homem de vendas, eu falo a beça, mas hoje é o dia de você falar. Não, eu falei que eu também sou, então são dois que falam. E aí, assim, a nossa grande preocupação aqui, Heitor, no momento da visita, vamos supor, o cara entrou ali nas imagens, viu, passeou dentro do imóvel, ele quer visitar. Agora, a gente acompanhou aí uma série de informações noticiosas de veículos, né, que saíram, televisivos e tal, falando de pessoas que têm usado o aplicativo para se passar por um falso locador, invadir o prédio e fazer um arrastão nele. Isso é um problema. Graças a Deus, no Rio, essa moda não chegou ainda, não. Pois é, aqui em São Paulo tem essa história, né? E isso é extremamente crítico, né? Ou pessoas que se passam por falsos corretores, né? Poxa, bom, o que acontece com a gente? Quando você pede para fazer uma visita, lembra da história da uberização que a gente falou, né? Automaticamente a gente checa todos os dados criminais e processuais dentro da LGPD, né? E gera um código digital para a pessoa. E você acompanha a locomoção desse corretor até o ponto do edifício que você quer visitar. E o corretor, idem, vê você se locomovendo. Né? Quando você chega na porta, você simplesmente passa o seu código para a portaria e eles, como a gente já checou os dados e você é ficha limpa, você está autorizado a entrar no empreendimento. Perfeito. Então, isso é um ponto muito diferencial dentro da indústria imobiliária. Essa aqui é uma empresa colombiana, que agora essa tecnologia acabou de ser agregada ao RAP, né, que eles estão usando agora. Até o presidente do RAP é nosso conselheiro, ele viu a gente colocando aqui, puxa, isso tem que estar no RAP, e colocou no RAP, né, que tem problemas de segurança, né, problemas de segurança. Mas isso foi uma questão de M&A? Vocês adquiriram só a tecnologia ou a empresa como um todo? Não, só a tecnologia, não é nosso negócio. A gente é bem focado na indústria imobiliária. Bom, aí quando eu te falei, a gente, quando você põe ali o valor, Heitor, você gostou do imóvel, gostou da visita, tal,
Você dá nota para o profissional quando você sai do imóvel e dá nota para o imóvel também, porque muitas vezes o proprietário quer saber o que aconteceu com o imóvel. Porque tem corretor que não fala, ó, não dá o feedback pro proprietário, né? Aquele mau corretor, ele não fala, olha, o cara está olhando várias possibilidades, sim, mas ele ficou muito decepcionado com a pintura, né? Com a vista, ele esperava ter uma vista diferente, com o vizinho, enfim, né? Através de um sistema de nota, de gamification, ele vai lá e dá 4, 5 notas, sem escrever, sabe? Botando dedinho só e ele recebe notas ali. Depois, saindo dali, o próprio cliente manda uma proposta, ele escreve aqui e o nosso algoritmo calcula, com base nas últimas negociações feitas naquele edifício, se a proposta pode ser aceita ou não pelo cliente. Qual o potencial de aceite dela, né? Então, essa rodinha que ela vai girando de acordo com o valor que você vai colocando. Entendeu? Uma pergunta, Rogério. Caso a base de dados não tenha dados o suficiente para ver negociações passadas, como é que vocês fazem para... Da onde vocês tiram esse dado? A gente tem um algoritmo que vê todos os imóveis anunciados dentro desses grandes portais, né? Eles vão lendo ali o tempo todo. E a gente aplica, a gente tem um histórico de desconto no caso de locação e no caso de compra a gente obtém dados, né, através de informações fornecidas pela B3 de financiamento de imóvel. Né? Então, o valor de avaliação chega até a gente daquele imóvel de todas as escrituras feitas, por enquanto, na cidade de São Paulo. Né? Perfeito. A gente vai expandir isso para as demais. Bom, se o cara ele gostou daquilo que ele viu, tal, ele quer financiar, como foi a tua pergunta, né? A gente já endereça ele através de API para 4 bancos: Caixa, Banco Itaú, Bradesco e Santander. E os bancos devolvem, né, alguns, na prática, alguns ainda o processo é bem manual, vou te falar, né, e outros já estão mais digitalizados. Não vou citar banco aqui para depois não ficar bravos. Não é verdade, né? É sempre complicado a gente citar parceiro, né? Mas, assim, quem é do mercado bem sabe quais são os bancos que são mais rápidos, quais são os bancos que são menos rápidos. Apesar de existir uma questão de... Os menos rápidos também existe uma questão de relacionamento. Então, talvez esse relacionamento ele é essencial, mas pode continuar que daqui a pouco eu tiro as minhas dúvidas. Não tem problema. E aí eles devolvem com a taxa o que foi pré-aprovado, né? Como você mesmo faz, isso é uma pré-aprovação de cadastro. Tá. Depois disso, a gente parte para a inclusão de todos os documentos dentro da própria plataforma. Né? Então, ele vai subindo tudo que é necessário, você sabe quais são os documentos necessários para um financiamento, e por trás, a gente nunca deixa só tecnologia, Heitor, por trás tem um time nosso jurídico olhando lá, está faltando um documento tal, está faltando um documento tal, e o próprio aplicativo já aponta para ele, né? E aí a gente tem 3 formas de contato, né? Através de notification, né? Aparece ali uma notificação no teu celular, WhatsApp e SMS, e por último, ligação, né? E e-mail, perdão. E-mail e ligação por último. Né? Só para você saber. Então, a gente vai por todos os pontos de contato necessários. Isso aqui para entender só um pedacinho da jornada do cliente. Tá. Não sei se eu te respondi aí. Não, respondeu de forma perfeita. Eu vou fazer aquela tática do Madman de fazer uma pergunta diferente para a mesma pergunta. Mas olha só, você me falou aí de uma taxa de juros que a gente sabe que existe uma pré-aprovação e uma aprovação. Quando o banco retorna essa taxa de juros de financiamento ao cliente, ele está falando de uma pré-aprovação para aquele CPF ou ele está falando de uma forma genérica, taxa balcão? Tá sem áudio. Desculpa. Para aquele CPF. Para aquele CPF. Para aquele cara. Para aquele CPF, não genérico. Genérico não funciona. Perfeito, perfeito. Porque hoje a gente está falando de taxa, quando a gente está falando de taxa balcão, a gente está falando de praticamente uma parcela muito pequena, né? As pessoas não fazem, os bancos acabam oferecendo produtos diferenciados para melhorar um pouco a taxa do cliente. Então, eu fico com um pouco de receio quando a resposta é muito automática, porque nem sempre, praticamente nunca, vai ser aquela resposta definitiva, né?